Bom dia, gente. Então, vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai trocar totalmente de assunto, né? Então, até agora a gente estava vendo a parte mecânica dos fluidos e agora a gente vai começar a ver essa parte de transferência de calor, transmissão de calor. Então, são dois conteúdos bem diferentes, mas chega uma hora que a gente está trabalhando com a parte de convecção, que envolve fluido em movimento, que daí sim a gente precisa da parte de mecânica dos fluidos. Mas vamos lá. Então, começando esse novo conteúdo, transmissão de calor. Então, a primeira pergunta é, o que é transmissão de calor? Então, vamos lá. Transmissão de calor nada mais é do que energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Então, já vou falar uma coisa para ficar bem claro, tá? Só vai existir transmissão de calor, ou seja, a energia de um corpo para outro corpo, quando eu tiver diferenças de temperatura. Então, por exemplo, se eu estou a 36 graus, a parede está a 36 graus, toquei na parede, não vai ter transmissão de calor entre esses dois corpos, tá? Então, por exemplo, aqui o ar ambiente está a 20 graus Celsius e eu estou a 36 graus Celsius. Vai ocorrer essa troca de calor. Então, é isso que tem que ficar claro, tá? Então, sempre que tiver uma diferença de temperatura, vai existir uma troca de calor, tá? Então, o que é essa energia térmica em trânsito? Então, eu tenho aqui uma certa quantidade de energia, certo? Essa energia faz com que o meu corpo aqueça. Então, o que vai acontecer? Relei na parede, que está fria, então vai ocorrer o quê? Essa troca de energia térmica entre eu e a parede. Tá? Então, só para deixar isso bem claro. Então, vamos lá. Então, aqui está um exemplo bem simples, né? Então, esse cubo está a 10 graus, esse cubo está a 20 graus. Quando eu coloco os dois em contato, vai ocorrer o quê? A troca de calor entre eles, certo? Então, o que aqui a gente chama de taxa de transferência de calor. É a quantidade de energia. Então, só para a gente lembrar, energia é joule, certo? Taxa significa que é em função do tempo, joule por segundo, então a gente está trabalhando com watts, tá? Então, é a taxa de transferência de calor. Então, quanto de energia está indo do corpo de 20 para o corpo de 10 graus Celsius em quanto tempo? Então, isso significa a taxa, né? Então, sempre vai do corpo de quê? De maior temperatura para menor temperatura. Bem lógico, né? Quanto maior a minha temperatura, significa que mais energia eu tenho, certo? Então, vamos lá. Então, entendemos o que é transmissão de calor. Nada mais é do que essa energia em movimento de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E essa energia ela pode ser transmitida de três maneiras, tá? Condução, convecção e radiação. Então aqui eu vou mostrar bem resumido os três e depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre cada um deles, tá? Durante o conteúdo aí a gente vai dar foco principalmente na parte de convecção e na parte de condução, mais na parte de condução, tá? Então vamos lá. Então vamos pensar aqui dentro dessa sala, tá? Então, dentro dessa sala, vamos supor que está a 10 graus Celsius. O meu corpo vai estar a 36 graus Celsius. Então, não vou perder calor para o ambiente, certo? Vamos supor que essa parede também está a 10 graus Celsius. Então, vamos lá. Toquei na parede, tá? Minha mão está tocando na parede. Como que eu vou transmitir calor para essa parede? Condução. A energia vai sair da minha mão e vai ir para a parede. Então, se a gente pensar, olha, eu tenho um sólido aqui e um sólido aqui. Então, essa energia que flui, né, da minha mão para a parede é condução. O que é condução? Transferência de calor em um meio estacionário. Então, sempre que a gente vai falando de um meio estacionário, um sólido ou um fluido parado, é condução. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente está esquentando um óleo, tá? Só que esse óleo é muito viscoso, então ele vai ficar parado. Então embaixo a gente tem aqui um reservatório, tá? Aqui eu vou estar esquentando meu óleo está aqui.
só que ele tem uma viscosidade muito alta. Então, o que vai acontecer? Basicamente, o calor vai ser transmitido dentro desse óleo, que é um líquido, por condução. Tá? Então, em algumas situações, a gente pode considerar que o fluido está transmitido por condução. Beleza? É quando o fluido está parado. Beleza? Então, vamos lá. Então, se condução é quando eu tenho um meio parado, estacionário, né? Então, convecção vai ser o quê? Um meio em movimento, um fluido em movimento. Então, como assim? Vamos supor o seguinte, que aqui eu tenho uma placa, então eu tenho aqui minha folha, e desse lado aqui eu coloco um ventilador. Essa folha ela vai estar aquecida e aqui vai estar o ventilador a temperatura ambiente. O ventilador ele vai gerar aqui uma corrente de ar com uma determinada velocidade. Essa velocidade vai passar pela folha e vai fazer com que o quê? Que o calor vá do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Mas olha, o fluido aqui está em movimento. Se ele está em movimento, convecção. Se a gente tirar o ventilador e está considerando que o fluido, o ar aqui está parado, está estacionário, daí vai ser o quê? Condução. Tá bom? Então, fluido em movimento, convecção. Um meio estacionário, condução. E o último vem aqui, radiação. Vamos lá. Então, por exemplo, vamos supor que, vamos pensar lá no espaço, tá? Então, lá no espaço a gente não tem um meio, já que é vácuo, então não vou ter o ar. Então, se eu não tenho ar, então eu não vou ter vento, então convecção, não vou ter um fluido em movimento e não vou ter um meio estacionário. Por quê? Porque eu não tenho um meio lá, é vácuo, né? Então, eu não tenho nada de meio. Mas a gente sabe que se um satélite no espaço, ele vai estar ganhando uma certa temperatura. Então, uma certa quantidade de calor. Da onde que vem isso? Então, vamos lá. Se lá no espaço eu não tenho um meio estacionário, por quê? Vácuo. Não tenho um fluido em movimento. Como que esse calor é transmitido? Então, vem da terceira maneira que existe aqui, tá? Que é a radiação. O que é a radiação? Basicamente o quê? Toda superfície com temperatura diferente de 0 Kelvin, temperatura não nula, emite energia na forma de ondas eletromagnéticas. Tá? Então, como assim? Então, todo o corpo, por exemplo, eu, a parede, a porta, então o prédio, a cadeira, todo o corpo vai estar emitindo uma certa quantidade de energia na forma de quê? De ondas eletromagnéticas. Então, pelo simples fato do corpo estar numa temperatura diferente de 0 Kelvin, ele já vai estar emitindo uma certa quantidade de energia. Tá, mas então, se toda hora eu estou emitindo energia, né? Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Então, vamos pensar nessa sala de novo, né? Então, vamos considerar que aqui ele vai estar vácuo, beleza? E aqui dentro dessa sala eu coloco um cubinho aqui a 30 graus Celsius e a parede vai estar toda a 30 graus Celsius. Então vamos lá. Então esse cubo vai emitir energia para a parede, certo? Vamos pensar aqui na caneta. A caneta vai emitir energia para a parede e a parede vai emitir energia para a caneta. Mas você não falou que não tem troca de calor quando eles estão na mesma temperatura? Beleza, vamos lá. O que vai acontecer? A caneta vai transmitir 1 para a parede de energia. E a parede vai fazer o quê? Transmitir 1 de energia para a caneta. Tá? Então, por isso que não vai ter troca de energia. Tá. Então vamos lá, mesmo caso. Tem aqui essa sala, tá vácuo, aqui dentro. Parede a 50 graus Celsius, a caneta está a 20. O que vai acontecer? Não tem um meio, já que está vácuo. 50 graus Celsius, a parede vai emitir uma certa quantidade de energia para a caneta. Tá? E a caneta vai emitir uma certa quantidade de energia. Só que pensa assim, a parede está a 50 graus Celsius, então ela vai emitir 2 de energia para a caneta. A caneta está a 30 graus Celsius, vai emitir só 1 de energia para a parede. Então o que vai acontecer? A gente vai ter uma transferência líquida aqui de radiação.
Então a parede emite 2, a caneta emite 1, então eu tenho um fluxo líquido de 1 de energia chegando para a caneta, tá bom? Então, assim existe uma troca líquida de calor por radiação entre duas superfícies a temperaturas diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma superfície 1 com uma temperatura T1 e tenho uma superfície 2 com uma temperatura T2. São temperaturas diferentes. O que vai acontecer? Um vai emitir para 2 e 2 vai emitir para 1. Quem tiver maior temperatura, vamos supor que T1 é maior que T2, então a gente vai ter o quê? Que uma taxa líquida de calor da superfície 1 vai chegando na superfície 2. Beleza? Então aqui, um último exemplo aqui, tá? Que envolve os três. Então uma panela que eu coloquei no fogo lá para aquecer, tá? Então vamos lá. Eu tenho lá o fogo. O fogo ele vai estar lá em uma temperatura muito alta e vai estar emitindo energia, ó, por radiação. Se ele está a uma temperatura nula, vai estar emitindo energia por radiação. Quanto maior a temperatura, mais energia eu emito por radiação. A panela ela não está em contato com o fogo, ela está um pouco afastada. Então vamos lá, ela iria receber energia, ó, por radiação, beleza? Mas não só por isso, se você deixar a panela um pouco afastada e colocar a sua mão ali, né, ou ficar olhando ali, você vai ver que vai ter o que? Correntes de calor, que é o que? Convecção, tá? Por quê? Temperatura mais quente próximo ao fogo, temperatura mais fria próximo à panela, certo? Então a gente sabe que um fluido com maior densidade, ele desce, fluido com menor temperatura, ele desce porque tem maior densidade, o fluido com maior temperatura, ele sobe porque tem menor densidade. Então a gente vai ter aqui, ó, um movimento do fluido, ó, certo? Então, que é o ar. Então o ar quente sobe, o ar frio desce. Quente sobe, o ar frio desce. Então olha só, o ar está em movimento, fluido em movimento, convecção, tá? Então, chego aqui na panela, o calor está chegando, então o calor vem aqui por radiação, uma certa quantidade está vindo aqui por convecção e chegou aqui na parede da panela. O que vai acontecer para esse calor chegar na água? Ele vai passar por esse meio sólido. O que é esse meio sólido aqui? Calor por combustão. E finalmente chegou aqui na água. Bom? E na água, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o calor chegando. Então a gente vai ter, num primeiro momento, condução, né? Por quê? Porque estou aquecendo essa parede, essa água aqui que está na parte de baixo. Conforme essa temperatura vai aumentando, o que vai acontecer? Vai aquecer essa parte de baixo, então a gente vai ter a mesma coisa. Ó. Água quente sobe, água fria desce e a gente vai tendo esse fluxo de convecção natural, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai ver um pouquinho mais detalhado agora a parte de condução, parte de convecção e parte de radiação. Então, vamos continuar aqui, tá? Então, o primeiro método de transferência de calor que a gente vai ver é a condução, tá? Então, igual eu falei, condução está relacionado à transferência de calor por um meio sólido, certo? Então, como que isso funciona? Então, vamos dar uma olhada aqui. Basicamente, está relacionado com a energia molecular. Então, olha só. Então, desse lado da parede, a gente tem aqui 100 graus Celsius. E desse lado da parede, 20 graus Celsius. Então, eu coloquei aqui 20 graus Celsius. Desse lado, 100 graus Celsius. Desse lado, 20. Então, a gente sabe que o calor, né, a energia, vem da onde tem mais temperatura para onde tem menos temperatura. Beleza? Como que ocorre isso pela condução? Então, olha só, aqui a gente tem as moléculas. Quanto maior a temperatura aqui da molécula, maior a temperatura, mais alta vai ser a energia molecular. Então, mais essa molécula vai se agitar. Então, essa molécula vai se agitar bastante, essas primeiras, que estão a maior temperatura. Como elas estão se agitando bastante, elas vão fazer com que a próxima agite também. Só que numa quantidade já o quê? Menor, né? Então, ela vai se agitando, faz com que a próxima se agite e a próxima. Então, basicamente está relacionado com
a energia molecular. Né? Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a energia molecular, maior vai ser a agitação da molécula. Então, essa é a agitação que vai sendo transmitida. Beleza? Então, um exemplo bem claro de condução de calor é a gente colocar uma colher dentro de uma xícara com café quente. Né? Então, coloquei a colher ali, deixei ela um tempo, né? Uma colher de metal. Fui pegar ela de novo, o calor, né? A energia, o calor que estava aqui no fluido vai ser transmitido aqui para a nossa colher e a colher vai transmitindo até a parte de cima dela por condução. Ok? Então vamos lá. Como que a gente acaba conseguindo prever a condução do calor? Então, basicamente, a taxa de transferência de calor, lembrando que taxa é o quê? Energia transferida por unidade de tempo, tá bom? Então, energia por unidade de tempo é a taxa, tá? Então, é o nosso Q. Então, em watts. Então, na condução de calor, essa taxa de transferência de calor, então, quanto de energia eu transmiti daqui para cá? Em quanto tempo? Então, a taxa é de tanto, beleza? Então, a taxa de transferência de calor para a condução, ela segue a lei de Fourier. Então, o que é a lei de Fourier? É isso que eu vou mostrar aqui. Então, lei de Fourier. Falou condução de calor, é essa equação, lei de Fourier, tá bom? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a condução de calor, ela tem para as três direções, x, y e z, tá bom? Então, a gente vai trabalhar basicamente só condução unidimensional, tá? Então, só no eixo x. Mas, a gente sabe que ela pode ser em x, y e z. Por que a gente não vai trabalhar com, por exemplo, bidimensional? Porque daí já fica bem mais complicado. Então, a gente vai considerar unidimensional, tá bom? Então, vamos lá. A lei de Fourier diz o seguinte, que a taxa de transferência de calor em x vai ser igual a menos K, que é a condutividade térmica, A, que é a área que está em contato para realizar a transferência de calor, dt, relacionado com a diferença de temperatura entre as duas superfícies, dx, relacionado com a distância entre as superfícies. Como assim? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui para servir de exemplo. Ó. Então, a gente tem aqui, né, essa espuma, e agora eu vou explicar como que a gente consegue interpretar essa parte essa equação, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, essa espuma é essa parede plana aqui. Desse lado da espuma, eu tenho aqui, né, uma temperatura de 100 graus Celsius, tá? Então, essa superfície aqui, vamos supor que essa espuma é a parede, então a parte aqui é a parede, a parte interna de um forno, 100 graus Celsius, e desse lado aqui, ó, é a parte externa para o ambiente. Então, a gente tem 100 graus Celsius e 20 graus Celsius, beleza? Exatamente igual aqui. Qual que é a área que está em contato para realizar a transferência de calor? Essa. Qual que é a distância que vai ser conduzida? Essa aqui. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente teria a temperatura T1 mais alta. Aqui a gente teria uma temperatura T2 mais baixa. Então, o calor ia vir nesse sentido aqui. A área de troca é essa área aqui. Isso tem que ficar claro. Essa área aqui é essa área aqui. E esse dx é em relação a esse comprimento aqui. Tá bom? Então, aqui a gente tem o nosso caso. Ó. Então, a taxa de transferência de calor é proporcional ao gradiente da temperatura. Então, quanto maior essa diferença de temperatura, maior é a taxa. Tá bom? O que é o nosso K aqui? Tá? K é a condutividade térmica do material. Tá? Então, a propriedade do material relacionada com o transporte de calor. Então, quanto fácil o meu material consegue transmitir o calor? Por exemplo, metal tem uma alta condutividade, tem um alto K. Ele transfere o calor por condução com grande facilidade. E o plástico? Baixa condutividade. Tá bom? Então, ele dificulta essa transferência de calor. Tá? Então, a taxa é igual a menos K, condutividade térmica, a área
dt é relacionado com a temperatura aqui nessa parede, tá bom? Dx relacionado com a distância aqui dessa parede. E agora a grande pergunta é o seguinte: por que esse sinal de menos aqui? Por que não se escreve só KADT dx? Então vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo que vai ficar bem claro. Ó. 100 graus Celsius, 20 graus Celsius nessa parede, 100 nessa parede. Essa distância aqui é de 1 metro. Então, a gente vai ter aqui T1, 100 graus Celsius, T2, 20 graus Celsius. Então, a gente sabe o que? De maior para menor temperatura. Então, o calor vai estar nesse sentido aqui, no sentido do eixo X. Então, o calor é positivo. Ok? Vamos analisar a equação sem o sinal de menos. Então, KADT dx. K, positivo, propriedade, sempre positivo. Área, positivo. dt dx vai ser o que? Delta T, delta x. Né? Então, vai ser T2 menos T1. T2, 20 graus Celsius. T1, 100. Então, vai ter um sinal negativo aqui. x2, 1 metro. x1, 0. Então, vai ter um sinal positivo. Então, aqui, ó, positivo, positivo, negativo, positivo. Então, a gente vai ter o quê? Um Q negativo. Isso significa o quê? Q negativo significa que o calor não está no sentido do eixo X, o calor está no sentido contrário. Então, o calor teria nesse sentido. Está errado, né? Se a gente fizesse dessa maneira, a gente estaria falando que o calor está vindo de onde tem menor temperatura para maior. Não é assim. Então, a gente coloca o quê? Esse sinal de menos ali, ó. Colocando o sinal de menos aqui, a gente vai ter o quê? Menos com menos, a gente vai ter um Q positivo. Então, portanto, a gente vai ter o quê? Um Q no sentido do eixo X, tá? Q positivo, Q negativo só significa o seguinte: Q positivo no sentido do eixo X, Q negativo no sentido contrário. Só isso, tá bom? Então, esse sinal de menos é para acertar o sentido da transferência de calor. Senão, a gente acaba falando que tá da onde tem menor temperatura para onde tem maior. Só para terminar essa parte aqui da condução, essa primeira parte, dá uma olhada aqui, tá? Então, a taxa de transferência de calor aqui é em watts, igual a gente viu aqui. Muitas vezes a gente está querendo o quê? Fluxo de calor. Então, taxa, e aqui é o fluxo, que é o quê? Fluxo de calor é o quê? É como se eu pegasse o Q, a equação aqui, fizesse menos K dt dx sobre a área de troca, tá? Então eu ficaria com um Q, duas linhas, que é watts por metro quadrado. Quando que normalmente eu faço isso, tá? Então vamos lá, vou dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, eu faço o cálculo aqui e vejo que a taxa, para esse caso aqui, é de 10 watts, beleza? Mas aí eu falo, tá, e se eu fizer uma parede aqui, ó, se eu colocar outra placa do lado, tá? Ou se eu, isso aqui equivale para uma área de 1 para 2. Não, eu quero agora para uma área de 4 para 8. Então, o que a gente poderia ter feito? A gente poderia ter escrito em função do fluxo de calor, que seria a taxa por unidade de área, acharia taxa por unidade de área, por exemplo, 10 watts por metro quadrado. E agora eu tenho o quê? Eu quero para uma área de 20 metros quadrados. Pronto, resolvido. E eu vou achar assim a minha taxa, tá bom? Tem uma outra opção que é taxa por unidade, por exemplo, de largura ou altura. Aqui, ó, WH. Não confundir Q por L, tá? Esse L aqui, ó, espessura de placa, tá? Só é utilizado aqui no dx.
eu nunca vou dividir Q por L, tá? É sempre por WH, que seria a área, ou só por W. Quando isso, por exemplo, eu mantenho, vou sempre manter a altura constante, mas quero variar aqui a minha largura. Então eu já escrevo watts por unidade de metro, né? Já divido por W, e quando eu quiser variar esse comprimento, é bem mais fácil, tá bom? Então, só isso aqui mesmo dessa parte de condução. Então vamos lá, só para ficar claro, eu vou fazer aqui um exemplo dessa parte de condução, tá bom? Um exemplo bem simples, mas só para a gente conseguir empregar a equação da lei de Fourier, tá? Então a gente tem uma parede de concreto, certo? Com largura de 10 metros, altura de 2 metros e a parede tem uma espessura de 0,3, tá? Então aqui está a minha parede, 0,3, 10 metros e 2 metros. Então, aí fala o seguinte, ela separa o ar da sala do ambiente, né? De uma sala do ambiente. Então aqui a gente tem o ambiente externo e aqui a gente tem a sala, tá? Então, parte externa, parte interna, beleza? A temperatura interna da parede, essa aqui, tem que ser mantida a 25 graus Celsius. Então, aqui a gente tem a nossa parede, 25 graus Celsius, certo? A condutividade do concreto, então a gente tem um K que é de 1 watt por metro Kelvin, então essa é a condutividade do concreto. E o que eu quero saber é o seguinte, determine a taxa de transferência de calor, o nosso Q, e o fluxo de transferência de calor, que é o Q? Q duas linhas, Q no verão e no inverno. Eu vou fazer para o verão e depois vocês fazem para o inverno, tá bom? Então vamos lá. Então aqui o nosso caso, nossa temperatura interna é 25 graus Celsius, nossa temperatura externa é 40 graus Celsius. E o que eu vou fazer aqui? Mais para frente a gente vai ver que sempre quando eu estiver trabalhando com radiação, eu tenho que utilizar Kelvin. Tá? Então vamos já utilizar Kelvin aqui para ficar mais claro. Tá? Então a gente tem aqui uma temperatura interna que vai ser aproximadamente de 298 Kelvin. E a gente tem uma temperatura externa que vai ser de 313 Kelvin. E vamos então aplicar a nossa equação da condução de calor. Então a taxa de transferência de calor é menos Ka dt dx, certo? Então, como a gente está trabalhando com dt dx, a gente tem que dt dx vai ser igual a T2 menos T1, para esse caso aqui, dividido por x2 menos x1. Essa parte inicial a gente sempre vai trabalhar com isso aqui, certo? Mais para frente a gente vai ver como que pode ficar esse dt dx, tá? Mas aqui, condução de calor, sem geração, então a gente tem uma reta aqui, tá? Na equação da temperatura aqui, o perfil de temperatura dentro dessa parede. Então, dt dx vai ser igual a isso, então a gente tem que Q vai ser menos Ka T2 menos T1 dividido por x2 menos x1. Aqui está o nosso x, sai de 0 e chega até 0,3. Então agora a gente vai substituir os valores. Q vai ser igual a menos 1 vezes a área 10 vezes 2 vezes T2, no nosso caso T2, então aqui seria o nosso T2 e aqui é o nosso T1, certo? Então T2 menos T1 vai ficar igual a 298 menos 313 dividido por x2, 0,3 menos x1, que seria o nosso zero aqui, certo? Então x2 menos x1 na verdade é o nosso L, espessura de placa, tá bom? Então a gente vai ficar aqui que vai ser igual a menos 20 vezes 298 menos 313 dividido por 0,3. Então repara aqui, ó, vai dar negativo com negativo positivo, então a gente tem ó, que indo
de quem tem mais temperatura para quem tem menos temperatura. Então a gente vai ter isso aqui, vai ser igual a 1000 watts, ok? E o fluxo de calor? Bom, é a mesma equação. Então Q é igual a menos K A dt dx. Como eu quero fluxo, então eu divido pela área, certo? Então eu vou ter que fluxo de calor, que com as linhas vai ser igual a menos K Q sobre A, área sobre área, então a gente fica só com menos K dt dx, certo? Então a gente vai ficar com menos K T2 menos T1 dividido por E, beleza? Isso aqui vai dar igual a 50 watts por metro quadrado, ok? Então, só isso, um exemplo bem simples, tá? Então agora a gente vai começar a ver a parte de convecção.